Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto, aqui no curso de Atualidades para concurso público, principalmente focado aí na galera que vai fazer a prova de Orem, de Viseu. Estamos principalmente, gente, com foco de atender aqueles alunos, aquelas pessoas que não têm condições financeiras de financiar um curso preparatório. Então, estamos dando aqui a nossa pequena contribuição propagando o conhecimento, ok? Não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para a nossa aula de número 3. Lembrando, toda segunda-feira, 19 horas, nós temos uma videoaula dessa daqui, ok? Anterior a essa aula, nós vimos economia e posteriormente nós iremos ver, se não me falha a memória, sociedade. Vamos falar de transporte. Aqui, gente, didaticamente, eu dividi de acordo com os setores, né? O setor de aviação, o setor rodoviário, o setor ferroviário e por aí vai. Primeiramente, nós temos aqui as ferrovias, né? As ferrovias que, infelizmente, ao longo de séculos, foram abandonadas pelo Estado brasileiro. Nos últimos anos, nós tivemos aí uma retomada na construção delas, algumas extremamente polêmicas por conta das questões socioambientais. Então, na imagem aí, você tem um trecho da Estrada de Ferro Dom Pedro II, rebatizada posteriormente de Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A primeira ferrovia só teria sido inaugurada ali no final do século XIX, a Estrada de Ferro Mauá, no Rio de Janeiro. A malha ferroviária chegou a quase 30 mil quilômetros de extensão na década de 20. Como todos vocês sabem, ocorreu a crise de 1929 e a partir daí começou uma estagnação. Já na década de 60, nós tivemos o governo JK, que foi um grande incentivador do sistema rodoviário. E assim estamos até hoje, né? Nós temos na nossa sociedade um privilégio ao sistema rodoviário para as empresas, para as grandes multinacionais e por aí vai. Atualmente, conforme os dados do Anuário Estatístico de Transporte, nós temos aproximadamente 30 mil km de ferrovias. Então, se você pega esse número aqui, gente, 32 mil km para 30 mil km em 1920, você observa que não houve uma grande evolução de 1920 aos anos 2020 e pouco. Beleza? De 30 mil foi para 32 mil km. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. A gente viaja por aí, a gente vê aí o sistema ferroviário, o sistema de metrô também funcionando de forma muito eficiente, mas aqui não. Aqui o sonho do brasileiro é comprar um carro maior do que sua casa, mesmo que isso ele fique endividado por 10 anos, né? Colocaram na nossa cabeça que o carro é um sinônimo de status. Então os governos pensam assim também. Rodovia, 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 carro, 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 carro e o resto do sistema que se lasque. Aqui nós temos, né, o crescimento da malha ferroviária brasileira na década de 40 para 50 e depois nós temos o decréscimo, né? Então, esse processo de expansão ele não teve continuidade. Bora pegar aqui acima de 35 mil, 1958. Nos últimos anos está melhorando um pouquinho, não podemos negar. Trouxe como exemplo aqui a maior estrada de ferro que nós temos no estado do Pará. Temos uma menorzinha ali, Oriximiná, com 30 km, mas ela é interna para mineração de bauxita, lá da empresa Mineração Rio do Norte. Essa aqui é maior, ela tem aqui como principal objetivo o transporte de minério de ferro,
mas atende também a outras mercadorias e também a passageiros, tá? Inaugurada, como está dizendo aqui, na década de 80, se mantém ativa até hoje, né? Ao todo, são aproximadamente 900 km de linhas férreas que abrange mais ou menos 25, 27, mais de 20 municípios, é isso que tu tem que saber. De acordo com a Vale, a ferrovia transporta em média 1.200 pessoas por viagem, ok? A estrada de ferro Carajás liga o município paraense de Paraupebas à capital do Maranhão. Quem administra essa estrada de ferro? A empresa que quase não polui o meio ambiente, a Vale, né? A Vale do Rio Doce. Então tá aqui, gente, o desenho da estrada de ferro de Carajás, né? Que veio com o objetivo de atender os grandes projetos da Amazônia ali a partir da década de 80. Então você vê ela passando aqui, ó, por Paraupebas, você vê ela passando aqui por Açailândia, você vê ela passando por Santo Inês, chegando no porto de Itaqui. Não esquece isso para tua prova, tá, filho de Deus? O ponto final aqui da ferrovia é o porto de Itaqui, o porto da Madeira, ali em São Luís, na nossa linda e maravilhosa São Luís do Maranhão. Aqui eu tenho um mapa, gente, de 2019, tá? Para mostrar a nossa malha ferroviária. Você observa, gente, que existe uma grande concentração na região sul e sudeste, porque a malha ferroviária ela surgiu para atender inicialmente a economia cafeira. No final do século XIX para a virada do século XX, nós estamos com muito sucesso nessa produção de café. E isso, em parte, foi mantida essa malha. Depois se expandiu um pouquinho por Nordeste. Nós temos aqui hoje a construção da ferrovia Transnordestina. Nós temos aqui cortando Goiás e Tocantins a ferrovia Norte-Sul. Então houve um pouquinho ali desse crescimento, mas comparado com outros países é insignificante esse crescimento, né? Atualmente querem construir aqui, olha, gente, uma nova ferrovia muito polêmica para atender principalmente a soja, a Ferrogrão no estado do Pará, que passa por Mato Grosso, chegando no estado do Pará. Então tá aqui, gente, né? Nós temos aqui no estado do Pará a Ferrogrão que tem como principal objetivo atender, né, esse escoamento do agro do Mato Grosso. A Ferrogrão facilitaria o escoamento dessa produção, iria haver uma combinação de um sistema multimodal, ou seja, associado ferrovia, nesse caso, hidrovia, correto? Vai pegar ali a hidrovia do Rio Amazonas, tá? Rio Tapajós e Rio Amazonas. Depois eu vou mostrar para vocês os principais rios do Pará que você tem que ter sim noção. Então a Ferrogrão, que está num projeto para o futuro, ali do Mato Grosso até Itaituba, no porto de Miritituba, ok? Miritituba, cortando ali, pegando um pedacinho da Transamazônica. Então aqui nós temos um cruzamento, na verdade, o sistema rodo-hidro-ferroviário em Itaituba. Tá bem aqui, olha, gente. Itaituba, cadê a minha? Aqui, ó. Bem aqui seria o ponto final. Logicamente que as populações indígenas são contra, né? E aí entramos na questão polêmica, né? O discurso do governo é que vai ter muito desenvolvimento, muito progresso, mas aí fica a pergunta: progresso e desenvolvimento para quem, cara pálida? Um cacique uma vez deu uma entrevista sobre isso, né? E ele falou que lá nas décadas passadas falaram de desenvolvimento e progresso com a construção da rodovia Cuiabá-Santarém.
E até hoje eles estão esperando esse progresso e desenvolvimento que não veio para as populações nativas, né, para os povos indígenas. Então é uma grande polêmica, a gente se constrói ou não constrói a ferrogrão. Chegamos aqui no sistema rodoviário e aqui nós observamos, né, as principais rodovias dentro de uma ideia de política de integração nacional, onde a Amazônia deveria se vincular ao restante do Brasil. Essa ideia ela vem lá desde o governo JK. Na verdade, ela foi intensificada no governo JK. Ela já veio um pouco antes até com Dom Pedro II, com Getúlio Vargas, falava muito nessa necessidade de vincular a Amazônia ao restante do Brasil. E isso foi consolidado durante a ditadura militar, na década de 80. Então, muitas rodovias foram abertas, né, entre o governo JK e a ditadura militar para atender essa dita cuja integração nacional. Né? Vamos levar o progresso abrindo rodovias. Pergunta para o povo quilombola, para o caboclo da Amazônia, para o povo indígena, se essas rodovias de fato trouxeram progresso para a Amazônia. Logicamente que a afirmativa vai ser negativa. Abriram as rodovias para poderem tirar as riquezas da Amazônia. A madeira, o ouro, né, as frutas. Né? Hoje nós temos o grande desenvolvimento da soja, tá ok? A literatura mostra isso de forma bem nítida. Então aqui nós temos o croquis, né? Cuiabá, Santarém, BR-163. Nós temos aqui a BR-010 ligando a Belém, a BR-364 de Cuiabá a Porto Velho, para ver essa interligação por vias terrestres, ok? Integrar para não entregar. Esse era o discurso do governo da ditadura militar, né? Que via a Amazônia como terras sem homens, né? Como um vazio demográfico, uma visão totalmente preconceituosa dos homens do poder nos seus escritórios com ar-condicionado lá em Brasília. Então aqui, gente, eu trouxe, tá, algumas rodovias que eu julgo importante vocês terem esse conhecimento. Então aqui nós temos uma rodovia federal, a BR-010, que tem como nome oficial a Bernardo Saião, né? Mas também ela é conhecida como Belém-Brasília. Ela se encontra aqui próximo de Santa Maria com a BR-316. Já já eu mostro a BR-316. E aqui, como diz o caboclo, doiba para a esquerda e chega em Belém do Pará, ok? Aqui, olha como foi feita essa rodovia, né? Sem qualquer respeito à política de preservação no meio ambiente. A partir da criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEIA, implantaram-se várias indústrias de automóveis no Brasil. Então, se tinha várias indústrias de automóvel no Brasil e de pneu, Goodyear, que mais? Dunlop, era necessário botar esses automóveis para rodar, mas não tinha rodovia, então o JK falou, bora construir. Influenciando o governo na criação de novas rodovias, como a rodovia mais conhecida como Belém-Brasília, inaugurada em 1960. Na verdade, ela foi inaugurada em trechos, tá? A gente começou a partir de 1960. O primeiro elo rodoviário da região amazônica com o Centro-Sul, aproximadamente 2.000 km de extensão. O engenheiro Bernardo Saião, que morreu atingido pela queda de uma árvore em 1959, por isso foi homenageado com a rodovia, ok? Rodovia Capitão Pedro Teixeira, mais conhecida como BR-316, que liga Belém a Maceió. Então você vê aqui, ó, passa por Alagoas, Pernambuco, Piauí, o nosso lindo e maravilhoso Maranhão. Aproximadamente 2.000 km de extensão, foi inaugurado ali na década de 70. Também corta Ananindeua e Marituba, região metropolitana de Belém. Então você já vê aí uma rodovia diagonal. Você tem que entender isso aí, tá, gente?
Existem rodovias horizontais, aqui, ó, verticais e diagonais, ok? BR-230, mais conhecida como Transamazônica, de Cabedelo a Lábrea. Lembrando que o projeto inicial, gente, era construir até saindo do território brasileiro. Mas aí o governo militar viu que não dava, porque era muito dinheiro. Então eles resolveram abortar, né? É uma das maiores rodovias do mundo e até hoje gera muitos conflitos pelo campo, muitos conflitos pela terra. Dentro do discurso de integração nacional, também o discurso de integração nacional também foi utilizado aqui, beleza? Um trecho inaugurado em 74 pelo presidente Médici, tá? Sendo que em 72 já foi inaugurado um pedacinho. Então tá aqui, ó, você vê, são, cadê? Mais de 4.000 km. Então é muito grande, tá? 1.000 e pouco só é lama. Falo com propriedade porque eu já dormi em um atoleiro na década de 90. Década de 90, cara. Olha como eu tô ficando velho. Na rodovia Transamazônica. Deu uma melhorada um pouquinho, né? Mas ainda é bem mequetrefe, né? Um dia eu tava pensando em conhecer Santarém e aí eu disse, eu vou de carro, né? Uma aventura, tava de férias. Depois eu fui estudar, fui analisar, eu falei, não, deixa quieto, bora de avião. É muito sofrimento dessa galera aí, gente, de Pacajá, Anapu, Altamira, Rurópolis, Jacareacanga, né? Passa governo, entra governo, sai presidente e nunca eles concluem essa obra. Essa obra, gente, nunca foi 100% concluída, né? Então até ali Marabá ela tem uma certa qualidade. Depois, meu amigo, né? Aqui, ó, eu esqueci o nome da cidade porque tá aqui, olha, bem aqui do lado esquerdo do mapa. Era para ir até Benjamin Constant. E aí eles abandonaram aqui essa ideia do trecho. Deixa quieto. Pelo menos 4.000 operários trabalharam na construção da estrada. Para construir 4.200 e poucos quilômetros, o governo gastou 1,5 bilhão de dólares na época. Mais da metade da estrada não é asfaltada. A partir de Marabá, no Pará, quando começa o trecho de floresta, surgem os problemas. BR-163, gigantesca BR-163, só que para nós o que interessa é a parte que fica de Cuiabá a Santarém, tá? Então, Mato Grosso e Pará. No total, ela tem mais de 3.500 quilômetros. Corta praticamente todo o Brasil, de norte a sul. Então, aqui o que nos interessa, né? Nós temos aqui os trechos dentro do território paraense e nós temos aqui o recorte de Cuiabá até Santarém, 1.700 km de muita aventura. Aqui no estado do Pará, nós temos aqui, olha, divisas de Mato Grosso com o Pará, Novo Progresso, Altamira, passa aqui, né, gente, pelo Parque Nacional Jamanchim, então uma área de preservação ambiental que foi violada, Trairão, Miritituba, a gente passa próximo, são 30 quilômetros aproximadamente. Miritituba fica para cá, olha, então tem que doibar para a esquerda, tá? Para chegar em Taituba. E aí ela segue, olha, passa próximo da Fordlândia, né? E vai subindo aqui em direção ao nosso lindo e maravilhoso município de Santarém. Então é gigante, tá, gente? É gigante. Se não me falha a memória, de aqui próximo de Uruará para Castelo dos Sonhos, dá ali 8 horas de viagem, praticamente dentro do mesmo município, né? Você tem ali Altamira como um município de grande extensão territorial, né? Então é muito difícil a vida desse povo. Aqui nós temos, né, a parte do Mato Grosso, tá? Então aqui, olha, Sinop,
Guaratã do Norte, Castelo dos Sonhos, e aí vai subindo aqui no mapa, né? Então, agora há pouco eu mostrei para vocês o projeto da Ferrogrão. Então, a Ferrogrão é praticamente paralelo aqui à BR-163, né? A sua construção é paralela. Então, de Sinop, aqui ó, em direção ao porto de Miritituba. E aqui faria o transbordo das mercadorias para a Europa, Estados Unidos, o porto de Vila do Conde, etc, etc. Fundamental a importância para o escoamento da produção, foi planejada como um dos projetos do Plano de Integração Nacional, o PIN, tá? Plano de Integração Nacional, e começou a ser aberta na década de 70. A principal justificativa seria a integração dos projetos de colonização da Transamazônica à região centro-oeste. Possibilitar aos colonos dos municípios de Placas, Jurópolis e Itaituba acesso a Santarém e outras regiões do país. Com o passar das décadas, nós observamos a tragédia que foi a construção dessa rodovia. Então aqui, gente, eu já te dou uma visão geral para você entender as principais BRs. Então tá aqui, olha, A230, A163, a BR-010, A155, A153, A222. Então você tem que, gente, ter essa noção, né? E isso pode te ajudar com certeza em uma prova, né? Você tem que conhecer a geografia do estado do Pará, para quem for fazer qualquer concurso no estado do Pará. Então aqui eu coloquei o esqueminha, né? A BR 230, essa daqui, gigante, que eu mostrei para vocês. A 163, que eu mostrei agora há pouco para vocês, subindo. Olha como dá uma quebrada aqui para a esquerda para chegar em Itaituba. E aí tem a BR-010 também, 155, 153 e a 222, que pega aqui Marabá, né? Marabá é o encontro rodo-hidroferroviário, né? É um entroncamento. Ali passa hidrovia, rodovia e também a ferrovia Carajá. PA 112 é que liga Viseu, né, ao restante do estado. Ali próximo passa a BR chamada de Transoceânica, que passa, inclusive, ela é ela tem uma descontinuidade, quase não sai, né, para a ligação com o Maranhão, tá? Mas ela continua um pedaço lá no Maranhão. Então tá aqui, olha, a BR 308 vem aqui de Bragança, olha, Curupati, e aí sobe, beleza? E termina aqui. Descendo, nós temos a 102, que vai para o entroncamento ali da 318. Então, para o concurso de Viseu, gente, né, BR-316, perdão, você tem que ter essa noção aqui, tá? 308, PA 102, beleza? De Viseu a BR-316, nessa linha aqui quase reta, nós temos aproximadamente 85 km. Então memoriza isso aqui, tá, gente? PA 102 e BR 308, conhecida também como Transoceânica, tá? Lembrando que aqui é fronteira com o Maranhão, né? Então a Transoceânica deveria, olha, continuar e pegando o litoral do Nordeste. A Alça Viária do Pará também é uma importante rodovia, né? É um complexo de pontes e estradas que totalizam mais de 74 quilômetros de rodovia e várias pontes. A Alça Viária tem início na rodovia BR-316, na altura do município de Marituba. Foi inaugurada ali no ano de 2002, no governo ainda do Almir Gabriel. Depois tiveram que refazê-la todinha, porque ele fez toda torta a rodovia, toda cheia de desnível,
uma obra eleitoreira. Então aqui nós temos a alça viária. Olha como ela forma uma alça. Né? Por que o nome aqui, ó? Alça, o formato da alça, né? Pensa numa xícara. Então tá aqui, ó, como se fosse um arco, né? Uma meia-lua, que é justamente para a galerinha não ficar dependente do transporte marítimo, que até hoje existe aqui através de balsas. Só que às vezes é muito dificultoso, é muito problemático. E aí fizeram várias pontes sobre o rio Guamá e sobre o rio Acará. Teve um ano aí que teve um acidente, derrubaram a ponte e foi maior sufoco para a população dessa região. A alça viária, gente, ela se liga com outras rodovias que vai em direção a Marabá. Então ela é muito importante para o transporte aqui na região nordeste do estado do Pará. Belezinha, gente? Aí, gente, a PA 150, a alça viária com outras rodovias foram privatizadas no atual governo de Helder Barbalho, tá? Aproximadamente 500 km foram privatizados. Eu ainda não tive a oportunidade de andar nessa rodovia privatizada para dizer se ficou bacana ou não, tá? Então houve uma concessão, né, uma privatização. Rotas do Pará é a concessionária. O valor foi de mais de 3 bilhões. Então aqui, ó, a gente pega uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis rodovias estaduais que foram concedidas à iniciativa privada. E ela tem que promover investimentos. Restauração e duplicação de trechos, implantação de acostamento, construção de 11 passarelas de pedestres, criação de 4 pontos de descanso com banheiro, Wi-Fi e estacionamento. Acredito que esse ponto de descanso seja para caminhoneiros. Tá aqui o preço do pedágio, tá? Carro pequeno, R$ 12, tá? Mas se você fizer um cadastro e tudo mais, passar várias vezes, pode chegar a 6. Então tem um desconto ali para quem é cliente VIP, né? Um absurdo isso aqui, gente. Caminhão pagando R$ 108, né? 8 eixos, 96, né? Então a gente paga IPVA e ainda tem que pagar a rodovia. Mas em alguns casos pode até ser positivo, né, gente? Porque tem cada rodovia aí que o governo abandona mesmo e a própria sorte à população. Complicado. A PA 150, gente, nos últimos anos eu tenho acompanhado muita morte, muita morte. Quando eu abro a notícia, morte, acidente com morte em rodovia estadual, eu já venho na minha cabeça, na minha memória, a PA 150. Então, o total aqui, gente, mais de 500 km, né? De Marituba, passando por Abaetetuba, Tailândia, Tucuruí, Novo Repartimento e chegando ali em Marabá. Aqui o aeroviário, gente, não tem segredo, tá? Você vê aqui os principais aeroportos, dando destaque, logicamente, para o Aeroporto Internacional de Belém, o de maior fluxo, o segundo mais importante, o de Santarém. Totalizamos aqui, gente, aproximadamente 50 unidades aeroviárias. Aeroportos regionais, internacionais são apenas esses dois aí, e locais são aqueles aeroportos bem pequenininhos, né, que atendem somente a uma pequena região. Pousos e decolagens aqui em 2021, eu trouxe aqui só para você ter uma noção, né, que Belém está muito à frente de Santarém e outros aeroportos. Com a COP30, logicamente que esse número aumentou, ok? Esse aqui é o aeroporto de Santarém. Chegamos aqui ao hidroviário, né? O sistema hidroviário que durante um certo tempo também foi esquecido pelos governos, as hidrovias que são ecologicamente corretas em determinado ponto. Também existe aqui uma grande polêmica que eu não quero nem entrar no mérito da questão, senão a gente ficaria aqui mais de horas e horas e horas falando sobre isso. Mas vamos lá. Principais rios. Pelo amor de Deus, gente. Você que é do norte, que está estudando uma prova,
né? Você tem que ter um mínimo de noção desses rios aqui no estado do Pará. Então aqui eu desenhei, né, os principais. Então eu coloquei a numeração em cada um aqui. Eu quero saber se você sabe, né, quais são esses rios aqui. Então eu fiz aqui um esboço, né, um croquis dos principais rios. Cadê o Rio Amazonas aqui no meu mapa doido, né? Então aqui, olha, ele numa horizontal aqui, olha, vindo do Amazonas em direção ao Pará e Amapá. Cadê o Rio Tapajós? Tá aqui, olha, Jacareacanga, Itaituba, em direção a Santarém. Telespires, vem lá do Mato Grosso. Trombetas, aqui no norte do estado do Pará. Nhamundá, fronteira com o Amazonas. Jari, fronteira com o Amapá. Araguaia, aqui no sudeste, se encontrando com outro importante rio, que é o rio Tocantins. Próximo à capital, na capital nós temos o rio Pará. E onde nós temos a hidrelétrica, nós temos aqui o rio Xingu. Aqui no centro você enxerga Altamira. Então, gente, tem que ter essa noção, tá? Aqui, olha, gente, aqui mostra o porto de Vila do Conde, tá? Aqui, nós temos aqui, próximo aqui no rio Pará. Barcarena, Abaetetuba são grandes centros portuários de distribuição para o mundo, tá, gente? Não é somente para o Brasil, ok? Então, eu sempre falo assim, entendeu o que é que eu desenhe? Eu desenhei, cara, né? Deu um maior trabalho, mas eu desenhei. Só esse mapa aqui, gente, já merece o like de vocês, a inscrição no canal História para Todos. Principais hidrovias e portos, nós temos aqui no Nordeste a hidrovia Guamacapim, como está descrito aí na imagem. Nós temos a hidrovia Telespírita Tapajós. Não vou falar de todas elas, vou falar aqui da hidrovia Araguaia-Tocantins, que é uma das mais polêmicas por conta do Pedral do Lourenço. Inclusive, durante a COP30, vários indígenas levantaram essa discussão, pressionando o governo federal, o governo Lula, para que não ocorra, entre aspas, a privatização desse rio, né? Então aqui nós temos vários portos sendo colocados aqui no slide, né? Terminal da Sotave, Porto de Marabá, Porto de Santarém, Itaituba. E eu vou te mostrar aqui Belém, né? Falo inclusive da Sotave ali em Outeiro. Então, portos em Belém 2025, né? Dando o crédito aqui dessa imagem, né, que eu tirei do Instagram, da Amazônia Urbana __ oficial. Sigam lá o coleguinha no Instagram, muito bacana. Gente, siga o professor Rogério aí, quem quiser, toda semana, quase todo dia, quando eu entro no Instagram, sempre eu dou uma dicasinha de reportagem para você ler. E às vezes é isso que aparece na tua prova de atualidades. Tá bom? Então nós temos aqui, gente, a reforma do terminal hidroviário de Mosqueiro, né, o terminal do Porto de Outeiro, que virou uma grande atração turística, né? Muita gente foi lá só para ver, achei bem interessante isso, os transatlânticos, né, estacionados. Então aqui você tem Mosqueiro, aqui você tem Outeiro, terminal de Coraci, ficou lindo e maravilhoso, top, top, top. Para quem gosta de ir para Cotijuba, olha aqui, Cotijuba. Quem é do estado do Pará, quem é da região metropolitana de Belém, eu acho que conhece Cotijuba, né? Terminal Internacional Hidroviário ali foi reformado, foi feito, na verdade, para a COP30. Ele fica bem do lado de um terminal que já existia, que é um terminal mais regional, chamado de Terminal de Belém. Luiz Neto, o nome dele.
Então, esse aqui é novo, tá? E outro terminal novo é o da Tamandaré, das ilhas. Inclusive leva ao porto de Barcarena. O terminal do Combu foi reformado, né? Esse aqui eu acredito que ele seja o mais turístico, né? No domingo que teve aqui uma pausa da COP, ele ficou altamente movimentado, porque ele fica na frente da Ilha do Combu. Olha aqui a Ilha do Combu. Beleza? Então esses foram alguns benefícios que a COP30 levou para Belém do Pará. Tá bom? Então olha aqui a galera indo tirar foto, né? Postando no Instagram, tentando pegar o hype, né? Olha a praia bem pequenininha aqui, olha. Mas é bom, incentivou o comércio local, os restaurantes, o transporte, o aplicativo, né? Aqui foram utilizados para estadia, aqui o terminal Tamandaré, lindo e maravilhoso, no final da Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, e aqui o novo terminal em Icoraci, né? Eu lembro uma vez que chegou um transatlântico aqui e ele não conseguiu encostar com a sua galerinha porque não tinha infraestrutura e a galera foi embora levando o seu dinheiro, né? Carregamento dos portos da CDP, aí eu levo em consideração somente os portos da CDP. Então você vê aí Vila do Conde, você vê aí Santarém. Professor, Vila do Conde? Que isso? Nunca ouvi falar em Vila do Conde. Né? Então, gente, Vila do Conde já mostrei para vocês aqui no mapa, tá? Fica ali na região de Barcarena, tem ali a Vila dos Trabalhadores que trabalham em empresas privadas, como a Hidro, a Lunorte e tudo mais. Então é um importante porto do estado do Pará, tá? Maior movimentação nele. Aqui, eu não estou falando de portos particulares, tá, gente? Eu estou falando de portos organizados pelo governo do estado e governo federal. Vila do Conde, Santarém, Itaituba, Miramar e Outeiro. Aqui, ó. Então você tem que entender, gente, que dentro desse sistema hidroviário, o Brasil ele é dividido em dois arcos, tá? Arco Norte e Arco Sul, tá? Então Itacoatiara ali no Amazonas, você tem o Porto de Santana, Santarém, Barcarena, São Luís, Salvador, Ilhéus fazem parte do Arco Norte. Itaqui, Santos, entre outros, já fazem parte do Arco Sul, tá? Segundo essa divisão feita pelo governo federal. Aqui eu trouxe um mapa com novamente os rios e algumas hidrovias, né? Nos últimos anos tem se observado uma retomada do uso de transporte hidroviário em nosso estado. Desde o período da integração nacional, essa modalidade de transporte estava em segundo plano. Então você tem aqui, olha, a hidrovia Tapajós de Pires, aqui do lado esquerdo. Aqui nós temos a do Rio Xingu, só que agora temos a hidrelétrica bem aqui, que não dá para prosseguir em larga escala, porque como é que é o nome que eles falam? O transbordo das embarcações é muito lento, e a maior de todas, top, para o deslocamento de grandes mercadorias sem poluir tanto o meio ambiente, nós temos a hidrovia Araguaia-Tocantins, ok? Tá aqui, ó. Hidrovia Araguaia-Tocantins. É uma via navegável até a região amazônica, aproximadamente 3.000 km. Existem vários braços, tá, gente? Vários lados dela, né? Tanto do lado Araguaia, tanto do lado Tocantins. E aí se encontram ali em Marabá. Barra dos Garças, no Mato Grosso, no Rio Araguaia, Peixes, no Tocantins, no Rio Tocantins, até o porto de Vila do Conde, no estado do Pará. Então, é o ponto inicial e o ponto final ali. Então, tem dois pontos iniciais, um no Mato Grosso, outro no Tocantins, ok? No período das cheias é possível navegar até 2.000 km pelo rio Tocantins, saindo da cidade de Belém, chegando a Lajeado no Tocantins. E isso no período de cheia, né? Quando ocorre
a seca, já fica mais problemático. Já já eu te mostro isso daqui. Então aqui nós temos um mapa da hidrovia, né? 580 quilômetros do Rio das Mortes, entre Nova Chavantina, Mato Grosso, até a Foz do Araguaia. Então tá aqui, olha, eu fiz o esqueminha para vocês. Passei aqui uma tintazinha preta para destacar. 1.200 e poucos quilômetros do Rio Araguaia até Aruanã, em Goiás, passando ali por Xambioá, no Tocantins. 320 quilômetros do Estreito no Maranhão até Marabá, no Pará. Então aqui já é outro pedacinho da hidrovia. Já no rio Tocantins, de Peixe até o Estreito no Maranhão, aqui ó, gigante, né? E depois segue até Marabá, tá bom? Então são mais de 3.000 km essa hidrovia. Principais cargas: semi-reboque, baú, né, as barcaças, combustíveis, óleos minerais e produtos, soja e milho. Abrange aproximadamente 300 municípios e uma população de mais de 11.000 pessoas. Suporta comboios de 108 metros e 150 metros. Por que muitos defendem, gente, essa hidrovia? Porque ela substitui, gente, mais de 170 rodovias. Perdão, substitui mais de 170 caminhões nas rodovias. Então é bem mais barato, seguro, fazer o transporte de uma barcaça do que 170 e poucas carretas. Emite menos CO2. Carrega uma grande quantidade de mercadorias com mais segurança. Então, um comboio aqui com 4 barcaças ou 172 carretas. O que você prefere? Então, essa é a grande indagação das hidrovias. No entanto, para ela funcionar, ela traz ali algumas consequências para as populações nativas, principalmente por nossos lindos e maravilhosos indígenas. E aí fica nessa polêmica. Aqui, olha, uma barcaça muito bonita, muito maravilhosa, né? E aí chegamos na polêmica. Pedral do Lourenço. Tá aqui o Pedral do Lourenço, quase não sai. Rio Tocantins, ali próximo de Itupiranga. Tá aqui, olha. Esse mapa aqui ele é o mais amplo, né? E aqui nós damos uma ênfase aqui, olha. Necessidade de obras aqui, olha. De colocar dinamites aqui para explodir essas rochas aqui. Só que a população indígena diz que isso aqui é um ambiente natural, para o desenvolvimento da vida aquática, né, para o desenvolvimento de peixes. E a partir do momento que vão tirar essas rochas, né, isso vai impactar de forma muito negativa a pesca do nativo e do indígena. Cara, isso aqui é tão antigo, só para vocês terem uma ideia, gente, essa obra aí de tirar essas rochas no Rio Tocantins, desde a época que eu era aluno no ensino médio, o meu professor de geografia falava sobre isso. Não, daqui a 2 anos vai sair a obra. Não, daqui a 1 ano. Eu me formei, fiz graduação, fiz pós-graduação, já estou no mestrado e essa obra não sai, né? Por conta dos impactos socioambientais. Está aqui, olha, falando nele. Vistoria do Pedral do Lourenço confirma falhas em licenciamento. Né? Tirei aí do site Eco, né, uma notícia nova, extremamente nova, né, do dia 3 de 10 de 2025. Então a reportagem diz o seguinte: uma inspeção judicial no Pedral do Lourenço, em trecho paraense do Rio Tocantins, não te esquece, ele fica no Rio Tocantins, confirmou falhas no licenciamento federal. Então presta atenção, existem falhas, já foi dado o licenciamento para a obra. Como uma das falhas, né, a falta de consulta prévia, consultar quem vai ser mais atingida, né? Os atingidos, os ribeirinhos e as populações tradicionais.
A vistoria é uma audiência pública e uma audiência pública foram conduzidas pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público. A diligência foi definida numa reunião judicial entre vários órgãos, DENIT, IBAMA, INCRA, FUNAI e MPF. Durante a visita, comunidades como ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de coco e quilombolas listaram os impactos na sua vida caso o trecho do rio seja derrocado, caso ocorra ali a limpeza das pedras, para facilitar a passagem das barcaças quando o rio estiver em vazante. Moradores descrevem os riscos de técnicas locais de pesca e disseram que a passagem dos comboios afastará os peixes por dia. O peixinho não está acostumado ali com aquela movimentação num determinado período do ano. Vai tirar o alimento dos nossos filhos, resumiu uma liderança comunitária. Os estudos ambientais também deixaram sem respostas questões como o perfil dos pescadores, as rotas e os esforços de pesca durante o ano, tipo de barcos, métodos usados nas pescarias. Então, tudo isso não foi colocado ali no relatório de licenciamento. Então, foi tudo feito às três porradas. Tudo no improviso, como sempre na história do Brasil. Pesquisadores da Unifespa e da UFRA listaram outros erros nos estudos, como houve um monitoramento? Houve, de apenas 4 meses, sobre o prejuízo ao rio e a pescarias, e o diagnóstico social muito mal feito. Então, esse monitoramento, no mínimo, deveria ser de 12 meses, não só durante 4 meses. A compensação proposta para os prejuízos aos pescadores foram consideradas irrisórias. Olha, pescadores, é o seguinte, nós do governo federal, etc., nós vamos fazer uma obra aqui na frente da tua casa, aqui no teu rio, e nós vamos te pagar para isso. Eu sei que você vai ser impactado. Tá, governo federal, quanto é que você vai me dar? Eu vou te dar um salário mínimo. O pescador virou pro cara do governo e falou assim, tu é fresco, é? A gíria local, né? Tu é doido, meu amigo? Um pescador ali na região, gente, ele ganha. É uma média, tá, gente? 9, 10, até 12 mil reais por mês. E tu vai querer dar um salário mínimo pro cara, né? Pelo amor de Deus. Então tem que ser um valor aí. Ah, professor, 12 mil é muito. Nem tanto, tá, gente? Para aquela galera que mora ali, nem tanto, né? Então eles têm que aumentar essa compensação financeira. Ok? Transporte por bicicletas. O censo IBGE 2022 revelou que apenas 1,9% da população urbana brasileira mora em ruas com ciclovias ou ciclofaixas. Muito pouco, né, gente? O discurso dos governos é que temos que abandonar os transportes movidos a combustão, né? Bora usar bike, bora. Mas tem infraestrutura? Nem tanto, né? Embora nos últimos anos temos observado um aumento desse transporte. 54% dos municípios brasileiros não possuem sinalização para bicicletas. Levantamento mostra que 3,3 milhões de pessoas vivem em vias sinalizadas para bicicleta. Então, 3,3, nós somos mais de 200 milhões de pessoas, muita coisa precisa melhorar, mas está melhorando. 4,4 milhões de pessoas chegam ao trabalho pedalando todos os dias no Brasil. Olha só, gente, é um número bem significativo, tá? Então, muita gente está usando a bike como transporte para ir para o trabalho. Destaque: Florianópolis, Fortaleza e Belém são as capitais com maior proporção de pessoas residindo em trechos de ruas sinalizadas para bicicleta. Uma dentro, Belém, hein? Aleluia, amém. Uma notícia positiva. Então, Belém está ali entre os 3 primeiros em ruas sinalizadas. Trouxe outros dados aqui da Renata Falzoni, esse esqueminha que ela colocou no Instagram dela, achei bem bacana. Cidades que mais pedalam no Brasil. Afuá, logicamente, né? Já é conhecida como a Veneza da Amazônia. Rianchinho, Minas Gerais, Capitão Andrade, né? Porcentagem de trabalhadores que vão de bicicleta ao trabalho. Capitais que mais pedalam no Brasil: Macapá, Boa Vista e Belém. Olha, os trabalhadores de Belém estão aí
bem animados para o transporte. É mais barato e muitas das vezes mais rápido, né? Cidades com mais ciclistas nas ruas: Fortaleza, Rio de Janeiro e Belém aparecem em terceiro. Uma surpresa ali para mim, gente, Belém aparecer em terceiro, né? Depois vem São Paulo. Então, nos últimos anos, a gente está observando ali na região metropolitana de Belém o crescimento das ciclovias e ciclofaixas. Inauguraram agora um BRT de Marituba ao centro de Belém. Alguns trechos esqueceram dos ciclistas, né? Obras da COP. Fortaleza é a cidade com mais ciclistas nas ruas, diariamente 60.935 ciclistas, número absoluto. Os meios de transporte mais usados no Brasil: o automóvel, 32%, ônibus 21%, a pé 17%, moto 16%, bicicleta 6%, trem metrô 1,6%. Gente, isso aqui é uma vergonha, tá? O sistema de transporte mais eficiente no mundo urbano é esse aqui. E nós temos apenas 1,6. Bora construir metrô, gente. Debaixo da terra não tem engarrafamento. O problema é que é muito caro, né? Muito, muito caro. É isso, gente. Chegamos aqui no final da nossa aula. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Já somos mais de 12 mil, tá, gente? No canal. Aqui, ó, a apostila, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. A apostila, quem quiser adquirir a nossa apostila para o concurso de Viseu e outros concursos que envolvam atualidades, tá aqui a apostila. Um aluno pediu para mim fazer e aí eu fiz, vendi para ele a apostila bonitinha, com mapas, com dados, com tabelas, com gráficos. Fiz o mais didático possível para vocês arrebentarem na prova, beleza? É só chamar o professor aí no WhatsApp 8308-0242. Deu um branco aqui, eu esqueci meu próprio número, tá? Nós temos aqui, gente, mais de 100 questões. 110 questões gabaritadas. Algumas feitas por mim, outras do Setup, da Fundação Setup e por aí vai. Beleza? Tá aqui, olha. 8308-0242. Aqui o Instagram. Fechou? Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima. Fui!